Boa noite, pessoal. Bem-vindos novamente à nossa reunião do Grupo Sim, Spirit Taste in Michigan. Como vocês sabem, nós estamos localizados aqui em volta da região metropolitana de Detroit e nós nos reunimos, até antes da pandemia, nos reunimos na igreja Unity de Farmington Hills, né? Que fica lá na 13ª milha. Logo, logo estaremos de volta e gostaríamos de receber calorosamente vocês para participar dessa reunião pessoalmente, né, presencial. Quem quiser vir desdobrado espiritualmente também será bem-vindo. E hoje nós vamos ainda ter mais uma reunião virtual, né? Estamos gravando para vocês. Nosso amigo Alanis, que vai descrever a respeito do tema do Livro dos Espíritos, né, as conclusões, parte 1 a 4, certo? Eu gostaria de fazer uma pequena prece para a gente abrir o nosso trabalho de hoje e depois vou passar a palavra para o Alan. Então, vamos fechar os olhos, respirando profundamente, exalando esse ar dos nossos pulmões. Nós vamos atingindo esse estado de relaxamento, em que nós vamos nos reunir mentalmente, todos aqueles que estão aqui presentes hoje, encarnados e desencarnados, para facilitar esse trabalho, para que a gente possa discorrer a respeito dos assuntos que vão ser abordados da melhor maneira possível, com tranquilidade, com harmonia, e que a gente possa, assim, assimilar toda essa energia do conhecimento, do amor e da paz que vai aqui ser compartilhado. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que proporcionou essa oportunidade para nós, a oportunidade da nossa existência e desse trabalho individual e em grupo que se estende nessa existência e que certamente se estenderá por outras ainda tantas mais quantas sejam necessárias ao nosso pleno desenvolvimento moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, o nosso amigo Alanis, que vai, como sempre, brilhantemente expor os textos do Livro dos Espíritos. Obrigado, Ivo. Bom, como o Ivo comentou, boa noite a todos. Hoje a gente vai comentar sobre o Livro dos Espíritos, esse livro que a gente já vem estudando há um bom tempo, né, pouco a pouco. Finalmente estamos chegando na conclusão do livro, né? Então estamos finalizando o livro e a conclusão ela é composta de 9 partes, né? São 9 conclusões que o Kardec colocou ao final do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai se concentrar nas conclusões 1 a 4. Livro dos Espíritos, esse livro que é o precursor da doutrina espírita, né? Livro lançado em 18 de abril de 1857, né? O Livro dos Espíritos, que também foi queimado no Alto de Fé, em Barcelona, em 9 de outubro de 1861. Que, inclusive, em uma das comunicações do Espírito de São Domingos, foi um evento inspirado pela espiritualidade, em que eles utilizaram dos sentimentos ou influenciaram as pessoas contrárias ao Livro dos Espíritos para que fizessem esse ato e, na verdade, na verdade, ao invés de trazer repulsa ao Livro dos Espíritos, trouxe curiosidade. O Livro dos Espíritos, que naquele momento tinha sido lançado há 4 anos, não tinha ainda sido um grande sucesso na Europa, estava sendo já exportado para outros países, nesse caso a Espanha, mas esse evento do Alto de Fé
trouxe uma atenção sem igual para a doutrina espírita e para o Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec, eu até assisti novamente para fazer essa palestra, o filme do Allan Kardec, né? Lá eles retratam que Allan Kardec estava preocupado e injuriado, revoltado com essa situação de queimarem os livros dos Espíritos, 300 unidades dos livros dos Espíritos, entre outras obras espíritas, e recebeu uma comunicação em que dizia: não faça nada, não poderíamos ter propaganda melhor, divulgação melhor do que essa. Então, é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Claro que não sobre a sua totalidade, porque ele é um livro muito extenso, como disse Divaldo. O espírito que falou com ele sobre o Livro dos Espíritos, Viana de Carvalho, disse para o Divaldo que se o Livro dos Espíritos fosse lido por 100 anos, seria um livro a cada vez que você lesse. Então, claro, é um livro cheio de conteúdo, tem muitos layers, né, muitas camadas, e a gente vai absorvendo a camada que nos cabe a cada vez que a gente lê. Então, esse livro é um livro que traz um novo método de observação das leis que regem as relações entre o mundo físico e espiritual. É um livro que traz um conjunto de leis universais que vigoram no nosso universo infinito do reino de Deus. Essas leis estabelecem as relações do mundo espiritual com o mundo material, o mundo físico. Estabelecem a existência, a vida e as condições da existência dos espíritos. Ele é um resumo pedagógico para quem quer aprender e conhecer a doutrina espírita. Então, na conclusão número 1, Kardec, 1 a 4, eu diria, Kardec parece direcionar os seus argumentos, em grande parte, ao materialismo e aos materialistas, grandes opositores ao espiritismo naquele momento. A gente sabe que, naquela época, a Europa vivia um momento de materialismo muito forte. As pessoas estavam muito avessas à religião, muito por algumas coisas com que as pessoas discordavam a respeito da doutrina católica, da religião católica, como alguns dogmas e algumas decisões da Igreja Católica que podavam, muitas vezes, a liberdade das pessoas. Então, Kardec, nessas quatro partes da conclusão, critica essas pessoas que, ao não conhecer o Espiritismo e ao Livro dos Espíritos de forma profunda e da forma como deve ser conhecida, criticavam o Espiritismo de forma superficial e com base em um conhecimento superficial sobre o Espiritismo. E é impressionante como o texto do Kardec é denso e muito bem escrito, parece que cada palavra tem o seu lugar no texto do Kardec. Ele começa assim: quem de magnetismo terrestre, ou seja, sobre o magnetismo terrestre, apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que sob a ação do ímã se movimentam em todas as direções numa bacia com água, ou seja, são patinhos com ímãs na água que você consegue movimentando um ímã embaixo deles. Se as pessoas sobre o magnetismo só conhecessem essa brincadeira, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Ou seja, o brinquedo dos patinhos é uma forma de expressar, é uma expressão do magnetismo. Mas o magnetismo não se resume ao brinquedo dos patinhos. E ele continua: o mesmo se dá com quem do Espiritismo, ou sobre o Espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas. Naquela época, estava muito forte na Europa, e principalmente em Paris, os eventos de mesas girantes estavam se difundindo muito forte,
mas principalmente devido ao seu aspecto de divertir as pessoas. As pessoas principalmente iam nesses eventos para se divertir e para ver uma mesa se movimentar, uma mesa responder a perguntas. Então, como disse o Kardec, né, o mesmo se dá para quem do espiritismo apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, que possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Ou seja, as pessoas não estavam se dando conta que o espiritismo, ou a expressão do espiritismo, que naquele momento se dava através das mesas girantes, tinham relação com as mais graves questões de ordem social, que é toda a doutrina espírita. Mas a maioria das pessoas estava mais interessada no show. Então, elas estavam interessadas em ver as mesas girarem, se movimentarem, verem objetos se movimentarem. Mesmo Allan Kardec também era cético ao fenômeno das mesas girantes no começo. Ele mesmo teve que ser convencido por um amigo seu que já estava frequentando reuniões mediúnicas a participar de um evento sério, de uma reunião mediúnica. E Allan Kardec continua: efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Então você vê que Kardec está sempre trazendo os exemplos simples que as pessoas conseguem entender. Então eu entendo que até a partir desse ponto, até esse ponto, Allan Kardec vem trazendo esse conceito, que as pessoas estavam levando o espiritismo de forma muito superficial, não estavam entendendo do que se tratava aquele fenômeno e quais eram as ramificações daquilo que estava se passando. E, ao mesmo tempo, então, isso fazia de duas coisas, né? Pessoas que se interessassem pelo espiritismo ou pelo fenômeno das mesas girantes só pelo show, e outras pessoas sérias, porém não interessadas em estudar o espiritismo com seriedade, que ignorassem o espiritismo e a doutrina espírita devido ao motivo do show, do maravilhoso. Então, Allan Kardec traz essa questão e traz também, falando sobre a panela que ferve, ou seja, querendo mostrar que os fenômenos mediúnicos são fenômenos da natureza, como uma panela que ferve no fogão. Então, aquele fenômeno da natureza foi observado por um observador atento e interessado, e para a maioria das pessoas passou em branco, mas alguém se interessou naquele movimento da tampa da panela e transformou aquilo num motor a vapor. Motor a vapor que foi muito importante nos transportes, para desenvolvimento dos trens, e foi muito usado naquela época. Então, veja a importância da sabedoria do observador, quando ele observa algum fenômeno ou algo novo com o interesse e com a oportunidade de desenvolver aquilo para algo melhor. Então, Kardec continua: pois bem, sabeis vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa maneira, dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Ou seja, naquele momento de materialismo, nenhuma filosofia conseguia tocar no coração das pessoas como começou a tocar o espiritismo e trazer as respostas que muitas vezes estavam faltando naquela época. E as pessoas estavam muito
descrentes na religião e muito descontentes com a situação naquela época. Então, ele diz, né, eu apelo para todos os adversários de boa fé e os adjuro, ou seja, os desafio a que digam se deram o trabalho de estudar o que criticam. Ou seja, ele desafia as pessoas críticos do espiritismo a dizer de boa fé se estudaram realmente o espiritismo ao criticar o espiritismo. E é claro, né, que muitas vezes esses textos, o autor, quando ele é muito bom, o texto pode, ele é atemporal, né? Quantas vezes nós hoje mesmo fazemos essa mesma coisa? Quantas vezes a gente não critica uma pessoa, não critica uma ideia, não critica algo, sem nos dar o trabalho de ir atrás, de estudar bem, de ser criterioso ao fazer a nossa crítica. Porque, diz o Kardec, né, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Eu lembrei de Sócrates, né, porque, assim, e como acontecia naquela época, os cientistas da época de Allan Kardec e da academia da qual ele pertencia, que começaram a criticar Allan Kardec por ter contato com o espiritismo, se achavam muito inteligentes e conhecedores de muitas coisas. Porém, uma pessoa que nasceu e que viveu 200 anos antes de Cristo, já dizia, Sócrates dizia, só sei que nada sei. Ou seja, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe o quanto a gente não sabe, né? Então, só os tolos acreditam que são sábios e que sabem tudo, quando, na verdade, quanto mais a gente conhece da vida, de tudo, mais a gente sabe, mais a gente percebe o quanto a gente tem que aprender. E Kardec chega no final dessa primeira conclusão e diz que zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Certamente, se houvéssemos apresentado essa filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras dos exames dos que pretendem dirigir a opinião. Ou seja, diz ele que se o Espiritismo, se a mesma obra tivesse sido escrita por um autor que não tivesse dito que veio dos espíritos, as pessoas levariam a sério. Mas que as pessoas estavam julgando o livro pela capa. Literalmente nesse caso, né? Como era um livro que partia de espíritos, as pessoas ignoravam e zombavam do livro. Então ele diz, fazei se quiserdes a abstração de sua origem, suponde que esse livro que é obra de um homem, e dizei do íntimo e inconsciência, se depois de ter deslido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Então, que a gente possa fazer como Allan Kardec, né, concluindo essa primeira conclusão aqui, concluindo a conclusão, é bom, que nós não nos contentemos em conhecer superficialmente qualquer assunto que a gente se interesse, ou pessoas com quem a gente se encontre e faça conhecer, que nós nos proponhamos a discutir em profundidade, que transformemos a nossa vontade de criticar em um impulso para estudar e entender melhor aquele ou aquilo ou aquela pessoa que queremos criticar. Bom, e ele continua na segunda conclusão, ainda direcionada aos materialistas, né? E ao condenar o espiritismo, porque os materialistas muito condenavam o espiritismo por dizer que ele se fundava no maravilhoso, por causa das mesas girantes, né, daqueles fenômenos fantásticos. Então ele dizia que esse era um problema dessas pessoas, condenarem o livro pela capa. Então ele dizia, o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversário os materialistas.
Mas como materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, ou seja, os próprios materialistas têm vergonha de falar que são materialistas. Eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. Ou seja, as pessoas se diziam muito inteligentes e acima do conhecimento, se diziam acima do conhecimento que o Espiritismo trazia. Isso me fez lembrar uma época que quando eu terminei a faculdade, fui fazer como chama esse? Intercâmbio na Espanha, né? Na Europa. Eu fui lá, fiquei 3 meses trabalhando numa empresa lá e depois voltei. E eu fui lá para o País Basco, numa cidadezinha chamada Vitoria-Gasteiz. Durante esse intercâmbio que a gente fez, eu me juntei com algumas outras pessoas da minha idade ali. A gente falou, vamos pegar um carro. Alguém tinha um carro, não era meu, lógico. Mas a gente arranjou um carro e falamos, vamos viajar pela Espanha, vamos atravessar a Espanha para conhecer. Porque a gente está aqui, as pessoas estavam também na mesma situação, né, fazendo o intercâmbio, e vamos conhecer. Bom, a gente foi, tinha pessoas do Egito, tinha uma pessoa vietnamita, tinha um espanhol também, que era o que estava mais organizando as coisas, e eu não lembro qual era o outro, de onde era. Mas, em certo momento, a gente começou a falar sobre religião. A egípcia falou sobre a religião dela, a vietnamita também, eu falei sobre o Brasil, majoritariamente católico, com também uma religião espírita muito forte no Brasil. E quando chegou a vez do espanhol, e por isso que eu estou falando isso, né, me marcou, e até hoje eu lembro dessa conversa, devido ao que esse rapaz espanhol me falou. Ele falou que chegou na vez dele, ele foi o último a falar, ele falou, na minha opinião, a religião é o retrato de como o ser humano é fraco. Porque, na minha opinião, a religião é uma forma do ser humano que é fraco, precisar acreditar em alguma coisa no futuro para não ter consciência de que tudo acaba com a morte. Então, aquilo me marcou tão forte. E na Europa tem bastante pessoa que é bastante materialista, né? Ou anti-religião, ateu, seja lá como for. Mas essa frase do espanhol me marcou muito até hoje. Então, é uma coisa muito interessante que retrata muito na minha opinião, o que estava acontecendo naquela época, né? As pessoas estavam bravas ou irritadas com a Igreja Católica devido às muitas coisas que aconteceram, que vieram da Igreja Católica, e isso trouxe um sentimento de ojeriza contra qualquer religião. E que eu acho que, em alguns aspectos, dependendo do lugar, persiste até hoje. Bom, então era sobre isso que o Kardec estava falando, das pessoas que se acobertam com o manto da razão e da ciência. E ele continua, e coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião. Religião que não conhecem e não compreendem melhor do que é o próprio espiritismo que eles criticam, né? E por ponto de mira tomam o maravilhoso e sobrenatural, ou seja, as pessoas criticam o espiritismo em nome da religião, seja ela católica ou qualquer outra, porque o espiritismo, nas palavras deles, o espiritismo se apoiava no maravilhoso e no sobrenatural. Só que aí ele fala, logo, com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é a revelação, senão um conjunto de comunicações extraterrenas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações. O que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais? Por excelência, visto que, no sentido litúrgico, constituem derrogações das leis da natureza. Ou seja, as pessoas estão muito bem acreditando nos milagres da Igreja Católica, que, se você for levar ao pé da letra, são fatos maravilhosos, fantásticos, exatamente o que eles criticavam sobre o espiritismo. Então, ele continua, logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Então, é muito interessante essa parte que ele coloca o próprio materialista ou
o crítico do espiritismo contra ele mesmo, né? Então, nesse começo, né, conclusão 1 e 2, Kardec está sendo bastante incisivo, combativo contra as pessoas, não contra, mas demonstrando que as pessoas criticavam o espiritismo e que esses argumentos não tinham fundamento. Então ele fala: não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos na outra época? Ou seja, a própria ciência, ela evolui a cada dia. A própria lâmpada, o bulbo de lâmpada, eu vi aqui, Thomas Edison começou seriamente pesquisas para desenvolver uma lâmpada incandescente em 1878, depois que Kardec já tinha morrido. O que a gente não aprendeu com a ciência de lá para cá? Se você mostrasse um tablet, um computador, um laptop para uma pessoa daquela época, ele podia falar que era mágica, que era milagre. Os espelhos, quando os portugueses chegaram no Brasil e desembarcaram, mostravam espelhos para os índios achavam que era espírito, alguma coisa de outro mundo. Então, a própria ciência evolui a cada dia. Então, o que hoje, para a ciência, não existe, amanhã existe. E é isso que Kardec está falando. Então, o que vocês estão criticando são coisas que a ciência ainda não descobriu, mas vai descobrir. E ele diz: todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Ou seja, nenhum fenômeno espírita decorre de derrogação da lei da natureza. Tudo ocorre de acordo com todas as leis da natureza. Então, assim, pois, o espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Então, ele está sendo bastante enfático aqui com as pessoas religiosas, naquele tempo, claro, que principalmente católicos, e as pessoas mais materialistas, que não se escondem atrás da religião, e coloca os argumentos de forma incisiva, mas, claro, como sempre, Kardec ele é educado e na forma de escrever. Então, a gente passa para a conclusão número 3, onde o Kardec começa a trazer questões menos científicas e mais filosóficas para reflexão. Então ele diz: dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. No meu entender, essa mania, ele está se referindo aos fenômenos das mesas girantes. Preferíeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? São questões que ele coloca, né? A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda crença? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaríeis chamar a isto um mal? E ele continua: duas doutrinas se defrontam. Uma, o materialismo, que nega o futuro. A outra, que proclama e prova que proclama e prova a existência do futuro. Uma que nada explica, a outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, a outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. A primeira que somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. E a segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual é mais preciosa? Então, no meu entender aqui, Allan Kardec já está apelando mais, está transferindo, né, dos argumentos cabeça e está se dirigindo mais ao coração agora. Ou seja, como pode ser tão ruim uma religião que traz todos esses conceitos que invariavelmente faz as pessoas pensarem no futuro e pensarem
mais de uma vez antes de fazer alguma coisa que elas gostariam de fazer. Então, ele mostra que qualquer religião é melhor do que não ter religião. E ele mostra que, além disso, as virtudes do Espiritismo, o Espiritismo traz muitas virtudes àquelas pessoas que seguem o Espiritismo. E ele tenta mostrar isso às pessoas que estavam condenando o Espiritismo. E continua, né? Com que direito impondes um sacrifício? No meu entendimento, essa parte aqui já está sendo mais direcionada à Igreja Católica. Então ele diz, com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que com a morte tudo se lhe acabará? Que amanhã, talvez, ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada ao monteiro. Que razões terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais. E dessa inveja, a vontade de se apoderar do que a este pertence, o passo é curto. Quem é que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever. Mas em que baseais o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Ou seja, ele termina essa frase, onde essa crença exista, a crença do materialismo, que não existe futuro, uma só máxima é racional, cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso. Ó vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe, só a matéria rende-lhe homenagem. Então, assim termina essa terceira conclusão, né? Então, Allan Kardec aqui, começando já a trazer argumentos filosóficos e que atingem o coração, não só a parte racional das pessoas, né? E com argumentos sempre muito contundentes e muito bem escritos. E na conclusão número 4, Kardec já procura trazer uma mensagem mais inspiradora e positiva. Ele foi bastante combativo até aqui, nessa conclusão 3, ele já começou a trazer argumentos filosóficos, mas ainda bastante combativo. E na quarta, começa a mensagem, no meu entendimento, começa a ser um pouco mais inspiradora e positiva. Ele diz, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhes tirarei a pedra fundamental. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Alguém lembra onde está escrita a lei de Deus? Muito bem. A resposta é na consciência. Agora, como será que vai ser a consciência de uma pessoa que acha que acaba tudo nessa vida, em comparação com uma pessoa que percebe ou que entende, através do conhecimento espírita, que a vida não se resume a essa existência? Que a nossa existência é muito mais, que a gente já passou por muita coisa no passado e que vai passar por muita coisa no futuro. E que as nossas existências futuras vão ser consequência das decisões que a gente toma no dia de hoje,
nessa existência atual. Então, Allan Kardec traz nessa frase o poder moralizador da disciplina. Imagina, por exemplo, muitas pessoas que ainda que cometem suicídios hoje. Impressionante como isso ainda é uma chaga muito grande da nossa humanidade. Mas por que as pessoas cometem suicídio? Sem eu querer ter a presunção de ser especialista, mas não sou médico, não sou nenhum especialista nesse assunto. Mas o meu entendimento, as pessoas cometem suicídio muitas vezes porque elas estão desesperadas, porque elas estão sofrendo, porque elas acham que, ao se suicidar, o sofrimento dela vai terminar, que elas vão colocar um ponto final no sofrimento delas. Agora, imagine se todas essas pessoas que estão com ideias suicidas souberem que o suicídio só vai piorar o sofrimento delas, que elas vão continuar sofrendo, muitas vezes sofrendo ainda mais, num lugar que muitas vezes é estranho para elas, é desconhecido, é inóspito, porque é o lugar que a própria consciência delas está levando. Então, não tem como a gente negar que o conhecimento da doutrina espírita e das múltiplas encarnações e da vida eterna não traga um poder moralizador para todos os seres humanos. E Allan Kardec continua. Ele estava falando da lei da justiça, do amor e da caridade. Então ele diz, se aplicando essa justiça parcial e incompletamente, porque a justiça dos homens que a gente tem no nosso planeta é a justiça dos homens, não é a justiça divina. A justiça divina, a justiça de Deus, ela é justa, ela tem amor e tem caridade. Como no Evangelho segundo o Espiritismo, explica esse capítulo da justiça, da lei da justiça, do amor e da caridade. Essa é uma das coisas com as quais a gente tem mais dificuldade no nosso planeta, porque a gente tem o nosso conhecimento ainda é muito limitado. Muitas vezes a gente quer fazer justiça e a gente faz vingança. Muitas vezes a gente tem a intenção de fazer justiça, mas sem fazer vingança. Mas a gente não inclui o componente do amor, da caridade. Pensando no que levou as pessoas a errar. Eu sei que é difícil também, não quero ser especialista nisso, mas a justiça divina, ela é muito superior. Então, ou seja, a gente aplica essa lei de justiça, amor e caridade na Terra muito parcial e incompletamente. E mesmo assim, ela ofere ao homem tanto bem, que bem não conseguirá fazer se dela nós fizermos a base de todas as instituições sociais. Instituições sociais a gente pode ler por a nossa família, é uma instituição social. O nosso círculo de amizades é uma instituição social. O nosso trabalho, as instituições governamentais que ajudam, que prestam serviço à sociedade, são instituições sociais. Todas as instâncias de interação das pessoas são instituições sociais. Quando a gente colocar em prática a justiça do amor e da caridade em todas essas instâncias, a gente vai estar muito melhor. E Kardec diz, a gente pode ter, não podemos perder mamma mia, me fugiu a palavra, a esperança. Porque o futuro é certo, a evolução é certa. E como que a gente sabe que a gente vai evoluir e tudo vai melhorar? É só olhar para o passado. A gente pode julgar como será o futuro com base, ou ter uma ideia de como será o futuro com base no passado. Vamos ver, o que existiu no passado que a gente já não faz hoje? Eu digo a gente porque é a gente mesmo, né? A gente, em outras vidas, pode ter feito com os nossos próprios punhos tudo isso que eu vou comentar aqui. Execuções em praça pública, crucificações. Coliseu,
a morte das pessoas, trazendo diversão para as pessoas. Inquisição, as cruzadas pelos templários, tudo isso não existe mais. Então, ou seja, a gente já melhorou bastante. Tem muito ainda para frente. Mas não podemos perder as nossas esperanças, porque a gente já melhorou bastante. Então, diz o Kardec, a todos esses respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição. E ainda estamos hoje, depois de 160 anos. Vamos estar ainda daqui 160 anos a partir de hoje. Longe ainda estamos da perfeição, e muitas ruínas antigas ainda se tem que abater, até que não restem mais vestígios da barbárie. E ele continua, sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, porque não será mais do que a presente, aquele há de suceder. Ou seja, a gente tenta sempre aprender com os nossos pais e, quando possível, aprender algo a mais, tentar evoluir, e a gente espera, eu com certeza posso dizer por mim, eu espero que meus filhos sejam muito melhores do que eu. Então, a gente vai passo a passo evoluindo, né? Então, diz que, Kardec, que desde que é incontestável o movimento progressivo, não há de duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz, e é natural esse desejo. E é buscando progredir que ele procura aumentar a soma de sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso, se não lhe devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais. Segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. E esse é outro ponto, é outro conceito que Kardec vem trazendo aqui, né? Que foi, claro, comentado no Livro dos Espíritos, e ele conclui aqui usando esse exemplo. Que o progresso nosso, espiritual, ele tem que ser composto de componente intelectual, mas com certeza, em igual maneira, ou ainda mais, do progresso moral. Se a gente não tiver um balanço entre o progresso intelectual e o progresso moral, a gente vai conseguir evoluir, sim. Eu ia dizer que a gente não vai evoluir, mas a gente vai. Mas a gente nunca vai conseguir chegar na perfeição se a gente deixar para trás o progresso moral. Então, Kardec começou essas conclusões de forma incisiva, rebatendo as críticas ao espiritismo, que vinham principalmente dos materialistas e também da Igreja Católica. E aos poucos vem trazendo os componentes que também ecoam no coração do leitor, né? Nosso coração. E no final dessa conclusão 4, já traz uma mensagem positiva e inspiradora. Ele vem trazer a certeza de um futuro melhor, a certeza do progresso, a certeza que a gente vai ser perfeito um dia. Ele começa de forma combativa e evolui para um convencimento mais suave e inspirador. Então, basicamente, tentando resumir em uma frase cada um das quatro partes dessa conclusão. A primeira, não criticar com base num conhecimento superficial, né? Vamos estudar. O espiritismo não se apoia no maravilhoso e no sobrenatural. A certeza do futuro moraliza as pessoas e traz progresso através desse conhecimento. E esse progresso é uma lei natural, é uma certeza que nós temos no futuro. Era isso que eu queria falar por hoje, e eu deixo aqui os microfones, os ouvidos abertos para perguntas, comentários e discussões.
Vamos lá. Obrigado, Alan, pela apresentação. Acho que você fez uma síntese muito legal aí das conclusões do Kardec, bem embasada. Conseguiu transmitir a lógica do Kardec, que é uma lógica bem rebuscada, né? E uma pessoa com um nível de interpretativo muito sofisticado. E você conseguiu passar para a gente exatamente isso daí. Realmente tem essa parte importante que você falou, do contexto histórico da França na época, onde a Igreja Católica lá era, na verdade, uma instituição que abusava um pouco do poder, né? E para não dizer bastante, e que eu sei que de forma alguma você está frisando isso de um ponto de vista de crítica, mas sim de história, né? E é lógico que a Igreja Católica também evoluiu bastante. Ela sofreu uma série de reformas, teve líderes muito bons que fizeram que a Igreja Católica se reformasse, se renovasse e tal, mas mantém ainda a parte dogmática e tal, que é uma coisa que não agrada a todos, né? Mas é interessante que você comentou que qualquer religião, se feita com amor, se as pessoas fizerem com altruísmo, tendo ou não dogmas, mas se os dogmas são benéficos para a sociedade, ela traz um benefício, né? E então o espiritismo é uma das religiões ou das filosofias, mas a gente de certa forma respeita todas as religiões também, né? Então, gostei da sua síntese, parabéns. Com certeza. Qualquer religião é feita das pessoas, né? Não foi Deus que escreveu a religião católica e nem a religião espírita. É uma obra dos homens, né? E por ser dessa forma, está sujeita às falhas dos próprios homens que a desenvolveram. Todas elas têm potencial de evolução e de aprimoramento, não só o Espiritismo, como a Igreja Católica, mas, na minha opinião, qualquer uma das religiões. Desculpa aí, você ia comentar alguma coisa? Não, só agradecer a sua, como eu disse, brilhante, né, no começo. Adorei as suas colocações, a contemporalização do texto, né, que pelo menos eu senti bem contemporalizado, e principalmente aquela menção que você fez ao evento lá do Monte, né, que eles queimaram os livros, né, que para mim foi surpreendente, mas, por outro lado, não haveria de ser de outra maneira, né, que os espíritos sabem, né, o que é melhor e o que funciona melhor. E também a questão que você colocou lá, se não me engano, na terceira conclusão, que para mim não é surpresa, mas e não deveria ser para nenhum de nós, a respeito de que não existe nada de sobrenatural no fenômeno espiritualista, né? E que tudo faz parte de uma mesma natureza, né? Apenas são aspectos diferentes, né? E como você colocou também no começo, muito bem colocado, só depende de como a gente observa, né? Meus parabéns. Vai lá, Babler, manda bala. Obrigado, Evo. Você foi completo, gostei. Eu gostei quando você começou a falar que quando a gente pensa que algo está errado, né? Na verdade, quem está errado é a gente, né? O próprio Sócrates diz que sei que nada sei, né? Queimar o livro está ruim. A gente nunca vai saber mesmo isso dentro do propósito. Mas aí, fechando, né? Esse livro nosso aí, que foi trazido aí, compilado por uma pessoa encarnada, mas na maior parte dele feito por
pelos seres que já desencarnaram, né? Pelos espíritos propriamente dito que vieram falar para nós aí o que eles são, né? E para mim sempre vinha essa ideia de que o livro dos espíritos deveria ser um divisor de água. Quando você lê, você teria que mudar. E aí eu sempre penso, quando eu passo esse livro para alguma pessoa, que as pessoas deveriam mudar, que nem eu mudei. Eu não mudei muito, jamais mudei várias coisas, porque eu passei a entender esse conceito que você trouxe aí para a gente, que Kardec quis trazer também, que tem continuação, né? Então, não adianta a gente não querer fazer nada agora, porque essa continuação vai trazer algum prejuízo para a gente, né? Ou vai trazer algum benefício, dependendo do que a gente quiser, né? Então, eu continuo ainda pensando que o Livro dos Espíritos tem que ser um divisor de água. Para toda vez que você lê e para cada vez que você lê. Porque hoje ele é um divisor de água para mim, amanhã eu tenho outro conhecimento, e ele vai me juntar a esse meu conhecimento, aquele conhecimento que eu não soube aproveitar dele, porque ele é bastante completo. Você colocou essa finalização aí do Kardec, legal. Gostei, né? Obrigado pela palestra. Foi muito bom. Mas, alguém? Então, você quer fechar ou você quer deixar o Rodrigo fechar? Você fecha, Rodrigo. Você quer fazer? Eu posso fazer também. Você que sabe, você é o dono da palavra hoje. Então, pode fazer. Então vamos agradecer ao Wallace em primeiro lugar, né? Pela preparação. Você vê que ele estudou bastante para fazer a palestra hoje. Ele leu bastante, assistiu o filme do Kardec de novo, que eu recomendo, é um excelente filme. Para quem talvez veja o espiritismo um pouco de maneira cética, eu acho que o filme tem bastante elemento histórico lá, que dá um bom embasamento. Então, agradecer ao Wallace por trazer isso para a gente, né, com tanto detalhe e, de certa forma, transmitindo fielmente aí a mensagem do Kardec. Agradecer aos espíritos que trabalham com a gente, que nos ajudam, nos apoiam, que estão sempre aí apoiando esse trabalho do Grupo Espírita, assim, e apoiando a nossa própria encarnação, porque sem eles nós cometeríamos muito mais erros, né? Eles têm aquela voz que fica na nossa consciência, nos alertando, olha, por aí não é legal, para de errar, você precisa fazer melhor, né? Então, assim, a consciência nossa é algo coletivo, né? Nós trabalhamos de maneira coletiva no mundo espiritual. Então, agradecer essa espiritualidade que se propõe a nos ajudar. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que, de certa forma, nos trouxe de maneira mais clara, né? E didática o exemplo da moral e do que nós devemos fazer para atingirmos o reino de Deus, né? Como Jesus costumava dizer, de acordo com a Bíblia. E agradecer ao nosso Pai maior pela oportunidade de estarmos aqui. Nós que o chamamos de Pai, porque talvez seja a única forma que nós conseguimos, de maneira grata, né, nos sujeitarmos à vontade dele, né? Como um filho se sujeita à vontade do Pai por confiar no amor que o Pai tem pelo filho. Então, eu acho que a palavra Pai significa muito isso para nós, mas que ainda nós não temos condições de saber a real grandeza de Deus. Então, como Pai, por enquanto, está ótimo. Acho que Deus pode ser muito mais que isso, mas nós agradecemos Ele como Pai. Então, agradecemos a Deus pela oportunidade, pela graça da vida, e que nós possamos estar aqui novamente semana que vem para trazer mais uma palestra. Vamos torcer aí para a situação melhore com relação à parte da pandemia, para que a gente possa voltar logo, ver vocês presencialmente e dar continuidade a esse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Espero vocês aqui a semana que vem. Fiquem com Deus.